Essas imagens ali das câmeras de segurança, ontem não tínhamos isso e agora vem ali imagens cedidas pelo Diário do Transporte, o momento do ataque. É a pedrada ali, o susto geral e como você falou, por sorte não pegou ninguém. Como eu disse, é um bem público, né? Todo mundo tem direito e pode usar o transporte público e infelizmente, né, alguns criam esse transtorno, né, todo e é um crime, né? Está depredando. Viação Guaianazes também se manifesta, diz que pode adequar a frota se tiver mais ataques. Viação Guaianazes responde por Santo André. Eles estão tentando cumprir todos os horários, mas estão temendo as seguranças dos motoristas, lógico, das pessoas envolvidas. Olha um flagrante de Mauá. Câmeras instaladas dentro de um ônibus registraram o momento exato do ataque, pouco depois das 10 da noite de sábado. Você está vendo motoristas e passageiros ali na João Ramalho? Uma pedra. Nossa. Ela atinge ali o pessoal que está na traseira, sabe? A empresa é a Suzantur. Quer ver, olha lá. Aí um susto, olha o susto da turma que está lá dentro. Não tem informação de feridos, mas pelo que a gente vê nas imagens, ninguém foi gravemente atingido, mas poderia. Você imagina uma pedra dessa... Mata, né, Sabina? Na cabeça. De pega, é... Que absurdo isso. Você não sabe de onde vem, para onde vai. Você imagina, você que já pega os ônibus ali todos os dias, já enfrenta tantos e tantos problemas que a gente traz isso. Imagina, atinge alguém, termina numa tragédia. Querido Adamo Bazzani, o Adamo Bazzani chegando com a gente aqui na programação da Rádio ABC, direto do site diariodotransporte.com.br, trazendo informações ainda e imagens que o Sabino vai gerar pra gente, também através do YouTube e do Facebook, com relação àquele ataque aos ônibus e tudo mais pra você, viu? Então quem tiver no YouTube e Facebook, além de ouvir a reportagem do Adamo, o Adamo Bazzani trazendo informações, vai acompanhar as imagens também do vídeo aonde aconteceram os ataques, né, desse ônibus aí. Atenção, atenção, direto do site diariodotransporte.com.br. Adamo Bazzani, bom dia! Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. O que o Diário do Transporte e a Rádio ABC noticiaram em primeira mão, esta onda de ataques a ônibus na capital paulista e na região do ABC, foi pauta nos principais meios de comunicação e a gente, mais uma vez, à frente, traz imagens exclusivas sobre o circuito interno dos ônibus durante esses ataques e os momentos de desespero. Isso é para humanizar a cobertura, não é só para dizer os números em si, né? E quem acompanha pelo YouTube da rádio, quem acompanha pelo Facebook, ou mesmo no www.diariodotransporte.com.br, diretamente no site Diário do Transporte, desde ontem, pode acompanhar esses momentos de tensão, de risco, de perigo que os passageiros são submetidos por causa destes bandidos. Facções criminosas ou não, Ricardo Leite, mas são bandidos. Quem faz isso é bandido. Quem faz isso é criminoso. Ah, mas é um ato isolado. Bom, 70 atos não são isolados, mas enfim. Imagens do circuito interno de um dos cerca de 70 ônibus atacados nesse final de semana na Grande São Paulo, a pedradas e objetos lançados em plena operação das linhas, mostram o exato momento da ação criminosa. E mais, o desespero dos passageiros momentos depois de uma pedra ter quase transfixado o veículo. O Diário do Transporte e a Rádio ABC trazem em primeira mão. O caso específico deste vídeo ocorreu pouco depois das 10 horas da noite de sábado, agora 14 de junho, que passou, na Avenida João Ramalho, perto do número 1500, no sentido bairro em Mauá, no ABC Paulista, envolveu um ônibus da empresa Suzantur, concessionária do transporte público municipal. Pelas imagens, e a gente narra aqui, para quem está só ouvindo, é possível ver que em um determinado momento da viagem, a janela do lado direito, que fica antes da porta traseira, é atingida por um objeto e estilhaça. Nesse banco, que ele é mais alto por ficar sobre a roda traseira do ônibus, estão duas pessoas. Uma bem ao lado da janela, se abaixa sem saber muito ao certo o que tem ocorrido.
A outra pessoa, que está de capuz no assento do lado do corredor, também fica praticamente sem reação, fica atônita. Logo em seguida, é nítido o desespero dos demais passageiros que não sabem como reagir. Quem acompanha as imagens pelo Facebook da Rádio ABC, pelo YouTube da Rádio ABC ou diretamente pelo site Diário do Transporte, pode ver o seguinte, mas a gente narra também, que depois os passageiros parecem assim, estar totalmente desorientados e ficam procurando a pedra que já estava do outro lado do ônibus. Neste ataque, assim como nos outros, ninguém ficou ferido gravemente, somente pequenos cortes por causa de estilhaços. O Diário do Transporte mostrou em primeira mão que, segundo o balanço das empresas de transportes, somente entre quinta-feira, dia 12 de junho, e este domingo, cerca de 70 ônibus foram atacados. Algumas empresas dizem que pode faltar, inclusive, o serviço de transporte em algumas linhas, né? E é o que já está acontecendo. No finalzinho da noite desta segunda-feira, enquanto a gente grava esse boletim para rodar agora de manhãzinha para o ouvinte da Rádio ABC, a Next Mobilidade confirmou para a gente que, por medida de segurança, algumas linhas intermunicipais do ABC, na parte da noite, já tiveram redução de frota. Isso por causa desses ataques que aconteceram. Portanto, Ricardo Leite, situação muito grave, ainda não se tem pistas de quem sejam os possíveis mandantes, né? Não se dá para oficialmente dizer que os casos têm relação, mas eles são muito semelhantes, aconteceram de uma maneira muito dispersa, né? Normalmente não tem relação quando, né, um caso é aqui, o outro é ali, né? Mas não, foi uma coisa assim muito dispersa, quer dizer, foi espalhada, generalizada, né? Tudo muito igual, né? A polícia não tem pistas do que pode ser, ou pelo menos, até por uma questão para não atrapalhar as investigações, né? Ela não fala, né, ainda o que pode ser. Deve já ter alguma linha de investigação, mas é claro, a gente respeita, porque às vezes se a gente ficar divulgando muito, é aquilo, outro tal, quem está sendo investigado se liga e muda de estratégia, né? O bom para o mal, o que é o bom para o mal? O bom para a sociedade em relação ao mal, que o mal pensa que está impune enquanto as autoridades trabalham. É isso que a gente espera, que as autoridades trabalhem, porque assim, felizmente, e assim, eu vou usar o termo, não é um termo assim, eu não estou mal empregando o termo, mas por sorte, ainda não teve nenhuma consequência em relação à vida. Mas uma pedrada dessa na cabeça de qualquer passageiro num ônibus, principalmente se for idoso, criança, pode matar, Ricardo Leite. E a gente está diante de um risco muito sério. Sem pânico a população, pode pegar o ônibus, isso aí está acontecendo mais pro finalzão da noite mesmo, tá? Você que vai trabalhar, vai tranquilo, vai sem medo, você à noite também, não se desespere, mas é só para prestar atenção. É com você, Ricardo Leite. Diário do Transporte, com Adamo Bazani. Valeu, Adamo! Informação importante, prestação de serviço, dica boa aí do Adamo e parabéns pelo trabalho mais uma vez.